Cutucando. Sentimento, união, palavra-chave, liberdade de expressão. Vem ver nosso baile diferente, aê. Vem ver nossas rosas resistentes. Desde copitar não dá, os boy treme. No nosso baile não tem Mr. M. Pegue sua máscara e ponha no cabide. Mostre sua cara indignada pra elite. Vamos dar um grande baile na cidade, com passeatas, militâncias de verdade. Vejo os loucos, as rosas de mão dadas. Conspiração anunciada. Você tem que entender, sangue bom. Revolução, pretitude, é bom. E deu um baile de atitude pra vida, pra transformar, repensar várias vidas. Quando tinha que cantar, cantei, quando tinha que dançar, dancei. Só que agora nosso bloco tá na rua, balançando as estruturas. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Eu rezei por 20 anos, mas não recebi resposta nenhuma. Até que rezei com minhas próprias pernas. Frederick Douglass, escravo fugitivo norte-americano. Eu sou Beto Errong e estamos começando mais um Cutucando. Cutucando. Cutucando, cutucando, cutucando. 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 O nosso convidado de hoje é rapper, militante do Quilombo Urbano, movimento ligado ao hip hop, filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Ele tem trabalhos fonográficos registrados junto ao Gira Vermelha, atua na cena cultural periférica há mais de 20 anos e, além disso, é professor do ensino público do estado do Maranhão. Hertz da Conceição Dias, mais conhecido como Hertz Dias. Tudo bem, Hertz? Beleza, e aí? E Hertz, a gente vai falar sobre música mais tarde, mas antes disso eu quero falar um pouco contigo sobre política, né? E eu queria te perguntar o que foi pior para o mundo, a religião ou os bancos? Primeiramente, assim, boa noite, né? É uma satisfação estar fazendo esse programa aqui na Rádio Universidade, juntamente contigo aí, com o Beto. A pergunta é... pra tu cutucar mesmo, né? Cara, depende, porque a religião, de maneira geral, tem, por exemplo, o cristianismo, quando surgiu, o cristianismo primitivo, né? Na verdade, os marxistas consideram, inclusive, Cristo como o primeiro socialista da história, né? Porque, na verdade, eles tinham a ideia de socializar as riquezas. A ideia é que os cristãos acreditavam que, através do convencimento, você poderia fazer com que os ricos distribuíssem as suas riquezas para os pobres, libertavam os escravos, etc. Eles não pensavam em expropriar através da violência. Então, se a gente considerar que as religiões, de maneira geral, não são iguais, ou seja, a religião do povo oprimido acaba sendo uma religião de resistência contra a opressão. É quando a religião passa a ser um instrumento da classe dominante que ela passa a ser um instrumento de opressão. Então, considerando isso, os bancos já nascem mesmo para servir aos interesses da classe dominante. Então, eu acho que os bancos, do ponto de vista histórico, são bem piores do que a religião. Né? Tu, como a gente falou, tu é filiado ao PSTU, né? E esse partido ainda não tem uma representação, né, em nenhuma instância política no Brasil, não é isso? Não tem. Tem. Por que é tão difícil o diálogo de vocês com a população? Na verdade, porque o PSTU, que é um partido que veio de dentro do PT, nós fazíamos parte de uma corrente chamada Convergência Socialista, e que foi justamente a corrente que fundou o PT. O Zé Maria foi o primeiro a defender a fundação do PT, já no início da década de 80, no Sindicato dos Metalúrgicos, lá de Belo Horizonte. E nós rompemos com o PT em 93. Eu entrei no PSTU em 2010. Na verdade, porque nós temos um programa, mais do que eleger parlamentares, na verdade, nós somos mais ousados do que os outros partidos, porque nós queremos transformar o país. Nós queremos sim eleger parlamentares, nós achamos que é importante, mas desde que sejam parlamentares
que estejam diretamente ligados à luta dos trabalhadores. Ou seja, para nós, o parlamento é apenas um ponto de apoio para que você possa tocar a luta dos trabalhadores, e não o inverso, como acontece com os outros partidos, em que são controlados pelo parlamento. Nós temos 2 vereadores. A professora Amanda Gurgel, que é aquela professora que ganhou uma visibilidade muito grande a partir de um vídeo que ela fez uma denúncia na prefeitura do Rio Grande do então Norte. Existem esses 2 representantes, né? De que cidade eles são? Exato. Ela é de Natal e o Kleber, que é um operário que é de Belém do Pará. Então, qual é a diferença deles em relação aos outros parlamentares? É que nós não só falamos, mas a Amanda Gurgel é professora, ela vive com salário de professora. O Kleber é operário, ele vive com salário de operário. Então, a gente, inclusive, quando eles assumiram, eles propuseram que todos os outros vereadores também abrissem mão do seu salário. Porque a gente defende que nem um vereador, por exemplo, pode receber um salário acima de um professor da rede pública municipal. Nenhum deputado tem que receber um salário acima de um professor da rede pública estadual. E assim também na esfera federal. Porque, na verdade, é um cargo público que o indivíduo está assumindo. Então, se eu sou professor e eu me elejo como vereador, se eu quiser melhorar meu salário, eu tenho que ir para a rua lutar com os professores e não utilizar o parlamento como uma forma de melhorar a minha vida individualmente. O imortal, que é o imortal? O imortal é um pivete nascido no gueto. De tanto chorar não consegue sorrir, de tanto sofrer já não sente mais medo. O imortal é aquele pivete que se humilhou no hiper bom preço. Só que agora não pede esmola, ele quer a joia, bolso, dinheiro. Suas palavras já não o comovem, acho bom dar a senha do cofre. Seja chique, madame, não grite. Seja forte, não chore, não chore. Nossas forças foram sugadas, nossas vidas nem foram cotadas. Fora no sermão da igreja, nossa alma não valia nada. Desconheço as leis e regras e meu pai viciado em merla. Apanhava 3 vezes ao dia, hoje meu coração é de pedra. Meu sentimento é só de vingança, só que ainda sou uma criança que herdará o reino do céu, ou o fel no fiel da balança. Sou um monstro criado por ti, no lixão do Jaracati. Foi ali que eu vi minha mãe garimpando o rango pra mim. Foi ali que eu vi os irmãos, todos negros com galo nas mãos. Atração, cowboy que filmava na sacada de sua mansão. Foi ali que eu vi o contraste, 2 cidades numa cidade. Foi ali que eu vi que nós era patrimônio da desigualdade. Foi ali que encostei os lábios na taça do ódio e tomei o elixir da vida com erva colhida no jardim da morte. Virei imortal. Eu sou imortal. Virei imortal. Eu sou imortal. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Cutucando. Opinião, debate, memória, recortes e trajetórias culturais. Cutucando, o ponto de vista de quem tem história para contar. Todo mês uma entrevista especial com um grande nome da cultura, da política e da história maranhense. Cutucando. Produção e apresentação de Beto Errong. Só aqui na Universidade FM.